A perda de uma mãe é uma dor que dilacera o peito. Mas descobrir que o luto não é respeitado dentro da própria casa é um golpe ainda mais profundo. No coração do Sudeste brasileiro, entre mansões que escondem segredos e famílias mantidas por aparências, Clarice se viu cercada por aqueles que deveriam ser seu porto seguro, apenas para perceber que a ganância falava mais alto que o sangue. Esta é a história de como o silêncio pode ser a arma mais poderosa contra a traição e como uma mãe, mesmo partindo, deixou o caminho traçado para a justiça. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O cheiro de lírios brancos ainda parecia impregnado nas cortinas de linho da sala de estar, um lembrete persistente e cruel de que apenas 2 semanas haviam se passado desde que nos despedimos da minha mãe, Helena. O casarão no Jardim Europa, em São Paulo, que antes ressoava com o som de suas risadas e o tilintar suave de suas xícaras de porcelana, agora parecia um mausoléu frio e vasto. Eu, Clarice, sentia cada metro quadrado daquela propriedade como um peso sobre meus ombros. Minha mãe fora uma mulher de fibra, que construiu seu império no setor têxtil com uma elegância que poucas pessoas conseguiam emular. Mas enquanto eu ainda tentava processar o vazio deixado por ela, o ar daquela tarde pesava com uma tensão diferente, algo que não vinha do luto, mas da expectativa predatória. Eu estava sentada na poltrona de couro conhaque que pertencia ao meu avô, observando o sol de outono se pôr atrás dos arranha-céus da capital paulista. O silêncio foi quebrado pelo som seco e ritmado de saltos altos batendo contra o mármore travertino do corredor. Eu não precisava olhar para saber quem era. Valéria, a mulher com quem meu pai, Arnaldo, se casara apenas 18 meses após o início de um romance relâmpago, caminhava pela sala como se estivesse inspecionando uma mercadoria que acabara de adquirir. Ela não vestia preto, usava um conjunto de alfaiataria num tom de creme que gritava autoconfiança e desrespeito à memória de quem ainda era a dona legítima daquela casa. Clarice, querida, precisamos conversar de forma pragmática, disse Valéria, sentando-se à minha frente e cruzando as pernas de forma estudada. O luto é necessário, claro, mas a vida não espera. O inventário da Helena é complexo e, francamente, você é jovem demais para lidar com tamanha responsabilidade administrativa. Eu a encarei, sentindo um gosto amargo na boca. Valéria tinha aquela voz aveludada, típica de quem passou anos frequentando os círculos mais elitistas de Minas e São Paulo, mas seus olhos eram frios como granizo. Meu pai entrou logo atrás dela, mantendo uma distância segura, como um satélite orbitando um planeta mais denso. Arnaldo sempre fora um homem de negócios respeitado, mas desde que Helena ficara doente, ele parecia ter murchado, tornando-se uma sombra que aceitava qualquer direção que Valéria apontasse. Do que você está falando? Valéria, perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. O testamento da minha mãe é claro. A maior parte do patrimônio, incluindo as ações da holding e esta casa, está em meu nome. Ela planejou isso por anos. Meu pai pigarreou, limpando as mãos suadas no tecido da calça de sarja. Ele não conseguia encontrar meu olhar. Filha, ouça a Valéria, ele começou. A voz falha. Sua mãe, ela era uma mulher apaixonada, mas às vezes tomava decisões baseadas no calor do momento. Valéria e eu conversamos muito. Ela agora faz parte da nossa família. Clarice, ela é o meu apoio. O que ela propõe é uma redistribuição justa. Helena certamente não ia querer que eu, seu pai, ficasse em uma posição de dependência, ou que a Valéria fosse ignorada. Afinal, ela é sua família agora. É uma questão de gratidão e união. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Gratidão. Por que eu deveria ser grata a uma mulher que mal conhecia minha mãe e que já estava escolhendo novas cores para as paredes antes mesmo da missa de 7º dia? O cinismo daquela situação era quase palpável. Valéria inclinou-se para a frente, um sorriso mínimo e ensaiado surgindo em seus lábios perfeitamente delineados com batom nude. O que seu pai quer dizer, Clarice, é que seria de bom tom você assinar uma cessão,
De direitos. Vamos consolidar tudo em uma nova estrutura gerida por nós. Você continuará tendo sua mesada, suas viagens, sua vida confortável em Higienópolis, mas os ativos pesados precisam de mãos experientes. Além disso, eu pretendo transformar esta casa em uma fundação com o meu nome, algo que traga prestígio para a nova fase da nossa família. A audácia dela era fascinante de uma forma mórbida. Ela queria a herança da minha mãe para financiar sua própria ascensão social e, a de quebra, apagar qualquer vestígio de Helena. Olhei para o meu pai, esperando ver algum lampejo de dignidade, alguma centelha de lealdade à mulher que esteve ao lado dele por 30 anos, ajudando-o a erguer cada tijolo da nossa fortuna. Mas Arnaldo apenas assentiu, com um olhar vazio e submisso. É o melhor, Clarice. É o que deve ser feito pela paz na casa, ele murmurou, pegando uma caneta, Montblanc do bolso da camisa, como se já estivesse pronto para que eu assinasse minha própria abdicação ali mesmo, entre um café e outro. Naquele momento, algo dentro de mim esfriou completamente. A dor lancinante da perda foi substituída por uma clareza cristalina. Eu me lembrei das tardes que passei no escritório da minha mãe nos últimos meses de vida dela. Ela, mesmo debilitada pela quimioterapia, passava horas ao telefone com seu advogado de confiança, Dr. Teodoro. Eu achava que era apenas burocracia rotineira, mas Helena sempre foi uma estrategista. Ela conhecia o marido que tinha. Ela via os olhos de Valéria brilharem diante de suas joias de esmeralda colombiana. Vocês querem a herança? Perguntei, levantando-me lentamente. O som da minha voz ecoou no pé direito alto da sala. Queremos o que é justo, querida, respondeu Valéria, os olhos brilhando com a proximidade do sucesso. Tudo bem, eu não vou discutir agora. O luto me deixou exausta, eu disse, fingindo uma fragilidade que eu já não sentia. Amanhã cedo, entregarei a vocês um documento que o advogado da minha mãe deixou preparado para este exato momento. Ele contém a resposta definitiva sobre o destino dos bens e como tudo deve ser processado. Valéria relaxou os ombros, trocando um olhar triunfante com meu pai. Ela provavelmente achou que eu tinha quebrado, que a menininha rica não tinha estômago para uma briga judicial. Arnaldo suspirou aliviado, aproximando-se para tentar um abraço que eu esquivei sutilmente, fingindo que ia buscar um copo de água. Sabia que você entenderia, Clarice. Sua mãe ficaria orgulhosa dessa sua maturidade, ele disse, com uma voz que tentava soar carinhosa, mas que para mim soava como traição pura. Passei o resto da noite trancada no meu quarto, rodeada pelas fotos de infância e pelo perfume que ainda restava em um lenço de seda da minha mãe. Eu não chorei. Eu apenas reli a carta que o Dr. Teodoro me enviara por um mensageiro particular naquela tarde, pouco antes de Valéria começar seu teatrinho. A estratégia de Helena era mais profunda do que qualquer um deles poderia imaginar. Ela não apenas protegeu o patrimônio, ela montou uma armadilha que exigia apenas um passo em falso da ganância deles para ser disparada. Na manhã seguinte, o ar em São Paulo estava carregado com aquela fumaça cinzenta típica, escondendo o sol. Eu desci as escadas carregando um envelope pardo, lacrado com cera vermelha, algo que parecia saído de outra época, mas que carregava o peso da modernidade jurídica mais agressiva possível. Meu pai e Valéria já estavam na mesa de café da manhã, servidos com frutas frescas, queijos da Serra da Canastra e um café recém-passado cujo aroma normalmente me daria conforto, mas hoje apenas me deixava alerta. Aqui está, eu disse, colocando o envelope sobre a mesa, exatamente entre os dois. Valéria esticou a mão ansiosa, mas meu pai, movido por um resquício de autoridade patriarcal, ou talvez apenas curiosidade, pegou o envelope primeiro. Ele usou uma faca de prata para romper o lacre. O papel timbrado do escritório de advocacia era pesado e imponente. Enquanto ele lia as primeiras linhas, o silêncio na sala tornou-se absoluto. Valéria observava o rosto de Arnaldo, esperando o sorriso que confirmaria sua vitória. Mas o que aconteceu foi o oposto. A cor sumiu do rosto do meu pai. Suas mãos começaram a tremer, fazendo o papel farfalhar ruidosamente.
Ele chegou à segunda página e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele não apenas chorou, ele soluçou. Um som gutural e patético que eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida. "O que foi, Arnaldo? Deixe-me ver isso", Valéria exigiu, arrancando o documento das mãos dele. Eu permaneci de pé, os braços cruzados, observando a máscara dela cair pedaço por pedaço, enquanto ela lia as cláusulas que Dr. Teodoro e minha mãe haviam redigido com precisão cirúrgica. O advogado da minha mãe não tinha apenas planos. Ele tinha a chave de um cofre que eles nunca seriam capazes de abrir. A sala de jantar, banhada por uma luz matinal que parecia expor cada partícula de poeira e cada falha de caráter, tornou-se o cenário de um colapso que eu esperava, mas que ainda assim era visceral de presenciar. O som do choro do meu pai era algo patético, um lamento agudo que não condizia com o homem que eu vira comandar reuniões de conselho com mão de ferro. Ele estava debruçado sobre a mesa de jacarandá, as mãos cobrindo o rosto, enquanto as folhas de papel timbrado balançavam sob o peso de sua desolação. Valéria, por outro lado, parecia ter sido atingida por um raio. Sua pele, sempre tão bem cuidada com os melhores cremes importados, adquiriu um tom cinzento, quase cadavérico. O papel tremia em suas mãos, e eu podia ouvir o ranger de seus dentes enquanto ela processava as palavras escritas por Dr. Teodoro sob as instruções precisas de minha mãe. O que eles acabavam de descobrir era a pólice de contingência de Helena. Minha mãe não era apenas uma empresária de sucesso, ela era uma mestre em ler pessoas. No documento, Dr. Teodoro detalhava que toda a fortuna, absolutamente tudo, desde as propriedades em Campos do Jordão até as contas na Suíça e a holding têxtil, estava blindada em um trust internacional, do qual eu era a única beneficiária. No entanto, o verdadeiro golpe de misericórdia era a cláusula de comportamento e integridade. Helena havia anexado um dossiê, fruto de uma investigação particular que ela contratara meses antes de falecer, quando começou a desconfiar da pressa com que Arnaldo introduzia Valéria em nossa vida social. O dossiê provava que Valéria e meu pai mantinham um relacionamento extraconjugal há mais de 3 anos, muito antes de Helena adoecer. Mais do que isso, havia provas irrefutáveis de que Valéria, em conluio com um ex-contador da empresa, vinha desviando fundos da holding para contas fantasmas para financiar seu estilo de vida luxuoso antes mesmo do casamento oficial. Helena sabia de tudo. Ela esperou o momento em que a ganância dele se tornasse pública para desferir o golpe. O testamento estipulava que, se qualquer tentativa de contestação ou pressão para a redistribuição de bens fosse feita contra mim, uma denúncia automática seria protocolada no Ministério Público, acompanhada de todas as provas de fraude financeira cometidas por eles. "Isso não pode ser real", Valéria balbuciou, a voz saindo como um sussurro esganiçado. "Ela não poderia ter feito isso. É um absurdo jurídico. Ninguém pode ser excluído dessa forma de uma herança legítima. Arnaldo, faça alguma coisa." Meu pai levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas não de tristeza pela perda da esposa, e sim de puro terror. Ele sabia exatamente o que o Dr. Teodoro era capaz de fazer. Teodoro não era apenas um advogado, ele era o guardião dos segredos da família e um dos homens mais influentes nos tribunais de São Paulo. "Ela sabia, Valéria", Arnaldo disse, a voz rouca e sem vida. "Helena sabia da conta no Panamá. Ela sabia das joias que eu te dei com o dinheiro da reserva de emergência da fábrica. Se a Clarice levar isso adiante, eu não só perco o que resta do meu nome, como nós dois podemos acabar na papuda." Valéria virou-se para mim, e pela primeira vez vi a máscara de madrasta preocupada cair completamente para dar lugar a uma predadora acuada. Seus olhos brilhavam com um ódio que me fez sentir um calafrio na espinha, mas eu não recuei. Eu sentia o cheiro forte do café, esfriando e o aroma doce demais das frutas, e aquilo tudo me causava náuseas. Eu queria que eles saíssem daquela casa. Aquela casa que ainda guardava a essência de Helena, o perfume de lavanda francesa que ela borrifava nos lençóis e o brilho dos quadros que ela escolhera com tanto carinho. "Você acha que venceu, Clarice?" Valéria sibilou, aproximando-se de mim.
Você é uma menina solitária em uma casa enorme. Você não tem ideia de como gerir esses negócios. Sem o seu pai, você vai afundar em 6 meses. Nós podemos chegar a um acordo. Nós esquecemos essa palhaçada de denúncia. E você nos dá uma parte justa. Caso contrário, eu vou tornar sua vida um inferno nos tribunais. Eu vou alegar que sua mãe não estava em sã consciência quando assinou isso. Eu dei um passo à frente, ficando a poucos centímetros dela. Eu era mais alta que Valéria. E naquele momento, eu me sentia gigante. Minha mãe estava mais lúcida do que nunca, Valéria. Ela planejou cada detalhe deste momento enquanto você estava ocupada escolhendo quais das bolsas dela você herdaria primeiro. E sobre eu ser solitária. Você esqueceu que, no Brasil, o dinheiro compra o melhor apoio que se pode ter. Dr. Teodoro já está com a equipe de auditoria pronta para entrar na holding amanhã às 8 da manhã. Olhei para o meu pai que parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. O homem que me ensinou sobre honra e família era uma fraude, um castelo de cartas que desmoronava diante de um vento mais forte. Pai, eu lamento que tenha chegado a isso, eu disse, com uma frieza que me surpreendeu. Mas você escolheu o seu lado no momento em que permitiu que essa mulher desonrasse a memória da mamãe dentro desta casa. Vocês têm até o final do dia para pegar o que é estritamente de vocês. O que, segundo o levantamento do Teodoro, não é muita coisa. E sair desta propriedade. A segurança já foi instruída. Se vocês estiverem aqui após as 18 horas, a denúncia será protocolada imediatamente. Valéria soltou uma risada nervosa, quase histérica. Ela olhou para a sala, para os lustres de cristal e para a prataria sobre o buffet. A perda do status doía nela mais do que qualquer perda emocional. Você está nos expulsando? Na rua, ela gritou. Seu pai construiu parte disso. Meu pai foi um passageiro na vida da minha mãe. Retruquei. E agora o trem chegou à estação final para ele. Arnaldo, você tem um apartamento pequeno em Santos, no nome da sua irmã. Sugiro que leve a Valéria para lá. Vai ser uma mudança interessante de cenário para quem gosta tanto de luxo. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som distante do trânsito da Avenida Brigadeiro Faria Lima. Um lembrete de que o mundo lá fora continuava girando, indiferente ao drama que se desenrolava naquela mansão. Meu pai se levantou, sem dizer uma palavra, e caminhou em direção às escadas com os ombros curvados. Valéria o seguiu, lançando-me um último olhar de puro veneno, mas eu já não me importava. Subi para o meu quarto e me sentei na varanda, observando o jardim que minha mãe tanto amava. Eu sabia que a batalha estava apenas começando. Valéria não era do tipo que desistia sem tentar queimar tudo ao seu redor, e meu pai, em seu desespero, poderia se tornar perigoso, mas eu tinha algo que eles nunca teriam, a verdade e o legado de uma mulher que nunca jogou para perder. Senti um vento leve soprar, trazendo o cheiro de chuva que costuma atingir São Paulo nas tardes de outono. Eu estava exausta. Meu coração batia em um ritmo frenético contra minhas costelas, mas pela primeira vez desde o enterro, eu sentia que podia respirar. Peguei o celular e disquei para o Dr. Teodoro. Precisávamos preparar o próximo passo. O plano do advogado envolvia muito mais do que apenas o testamento. Envolvia a recuperação de cada centavo que fora desviado e a garantia de que Valéria nunca mais pudesse usar o nome da nossa família para subir em nenhum degrau social. Doutor Teodoro, eles já sabem. O caos começou. Podemos prosseguir com a fase 2? Perguntei, observando uma pétala de lírio cair suavemente no gramado. Certamente, Clarice. A auditoria já está na porta da holding e eu tenho uma surpresa para a senhora. Valéria que ela não vai encontrar em nenhum código jurídico. O relógio de carrilhão na entrada da mansão bateu 5 horas da tarde e o som grave pareceu reverberar nos meus ossos, marcando a contagem regressiva para o fim de uma era de mentiras. Da sacada do segundo andar, eu observava o movimento frenético no pátio de pedras portuguesas. Valéria estava aos gritos com 2 funcionários de uma transportadora de luxo que ela chamara às pressas. O ar estava pesado, carregado com a umidade que precede as tempestades de verão em São Paulo, e o cheiro de ozônio misturava-se ao aroma dos jasmins do jardim, criando uma atmosfera sufocante
Ela tentava levar tudo o que podia: vasos de Murano, quadros que minha mãe comprara em leilões na Europa e até mesmo os tapetes persas da sala de jantar. Você não pode levar nada que conste no inventário da minha mãe, Valéria, gritei lá de cima, minha voz cortando o ar como uma lâmina. Ela parou, os cabelos loiros perfeitamente escovados agora desgrenhados pelo vento e pelo suor, e me lançou um olhar que teria me incinerado se fosse possível. Isso é um roubo. Eu sou a esposa do seu pai. Eu tenho direitos. Ela berrou de volta, a voz esganiçada perdendo toda a elegância que ela tanto se esforçava para manter. Você é uma ocupante que está sendo despejada por fraude e má-fé, respondi friamente. Se qualquer item da lista de bens sair por esse portão, a polícia será acionada antes de você chegar na esquina da Faria Lima. Vi meu pai sair de casa carregando apenas 2 malas de couro. Ele parecia um homem quebrado, os passos arrastados e os olhos fixos no chão. Ele nem sequer olhou para trás para ver a casa onde viveu por 3 décadas. Ele apenas entrou no carro e esperou. Uma sombra do que um dia foi um empresário respeitado. Valéria, percebendo que eu não estava blefando, bateu o pé no chão com uma fúria infantil e ordenou que os carregadores deixassem as caixas de cristal para trás. Ela entrou no banco do passageiro batendo a porta com tanta força que o som ecoou por todo o quarteirão. Quando o portão eletrônico se fechou atrás do carro deles, um silêncio sepulcral caiu sobre a propriedade. Eu estava sozinha, mas pela primeira vez não me sentia desamparada. Na manhã seguinte, o cenário mudou da mansão silenciosa para o coração pulsante da nossa holding têxtil no bairro do Brás. O som constante das máquinas de costura no galpão anexo e o vai e vem de caminhões carregados de rolos de tecido criavam uma sinfonia industrial que Helena tanto amava. Entrei no prédio principal, sentindo o frio do ar-condicionado central contrastar com o calor abafado da rua. Dr. São Teodoro já me esperava na antessala da presidência, acompanhado por 3 auditores de rostos severos e pastas cheias de planilhas. Clarice, pontual como sua mãe, disse Teodoro, apertando minha mão com firmeza. Seus olhos, por trás das lentes grossas, brilhavam com uma satisfação contida. A fase 2 começou. Valéria achou que os desvios que ela fazia eram sutis, mas ela cometeu um erro clássico. Subestimou a inteligência de quem veio antes dela. Entramos no escritório que pertencera à minha mãe. Tudo ali ainda cheirava a café fresco e ao perfume de sândalo que ela usava. Sentei-me na cadeira de couro atrás da mesa de carvalho, sentindo o peso da responsabilidade. Teodoro abriu uma pasta azul e espalhou vários documentos diante de mim. Eram extratos bancários de uma conta em nome de uma empresa de fachada chamada V.L. Consultoria. A surpresa que mencionei é esta, Clarice. Teodoro começou, apontando para uma série de transferências. Valéria não estava apenas roubando para comprar bolsas e joias. Ela estava sendo chantageada. Existe um homem, um antigo sócio dela, de antes de conhecer seu pai, que tem provas de que ela esteve envolvida em um esquema de pirâmide financeira no interior de Minas Gerais que arruinou centenas de famílias. Ela usava o dinheiro da holding para comprar o silêncio dele. Senti um arrepio percorrer minha espinha. A profundidade da podridão de Valéria era maior do que eu imaginava. Ela não era apenas uma oportunista, ela era uma criminosa profissional que vira no meu pai o alvo perfeito para se proteger e se financiar. E onde meu pai entra nisso? Perguntei, a voz trêmula. Seu pai foi o facilitador, disse Teodoro com pesar. Ele assinou as liberações de verba sem questionar, muitas vezes forjando assinaturas de conselheiros que nem existiam mais. Ele estava tão cego pelos charmes dela que se tornou cúmplice de crimes federais. O barulho de um tumulto no corredor interrompeu nossa conversa. A porta da presidência foi escancarada e Valéria entrou como um furacão, seguida por 2 seguranças que tentavam contê-la. Ela estava visivelmente alterada, os olhos injetados e a respiração ofegante. Eu sei o que você está fazendo, Clarice. Ela gritou apontando o dedo para mim. Você está tentando me incriminar. Eu liguei para o meu advogado e ele disse que esse testamento é nulo. Eu vou processar você por calúnia e difamação. Eu não me mexi.
Continuei sentada, observando-a perder o controle. Teodoro levantou-se calmamente e ajustou o paletó. Senhora Valéria, que bom que veio, ele disse com uma polidez gélida. Economiza o trabalho de mandarmos o oficial de justiça até o seu novo endereço em Santos. A propósito, os auditores acabaram de confirmar que o desvio total da holding chega a 12 milhões de reais nos últimos 18 meses. E temos também as gravações das câmeras de segurança do arquivo morto, onde a senhora foi vista destruindo documentos na semana passada. Valéria empalideceu instantaneamente. O ódio em seu rosto deu lugar a um pânico puro e destilado. Ela olhou para os auditores, que continuavam revisando os papéis como se ela fosse invisível, e depois para mim. Clarice, por favor. Ela mudou o tom, tentando agora uma abordagem de vítima. Eu fiz isso por nós. Seu pai estava perdendo o controle dos negócios. Eu precisava garantir um futuro para a nossa família. Eu posso devolver, eu juro. Eu vendo as joias. Eu dou um jeito. A nossa família morreu com a minha mãe, Valéria. Respondi, levantando-me e caminhando até ela. O que você fez foi parasitar o trabalho de uma vida inteira de uma mulher que você nunca chegaria aos pés. E sobre devolver o dinheiro. Você vai devolvê-lo, sim, cada centavo. Mas não para mim, e sim para a massa falida da empresa de fachada que você usou para lavar esse dinheiro. Eu fiz um sinal para os seguranças, que a seguraram pelos braços. Tirem-na daqui. E avisem na recepção que ela e o Sr. Arnaldo estão proibidos de entrar em qualquer propriedade da holding a partir de agora. Se insistirem, chamem a polícia imediatamente. Enquanto ela era arrastada para fora, gritando impropérios e maldições, eu me senti estranhamente vazia. A vingança tinha um sabor metálico, frio. Eu olhei para o Dr. Teodoro e vi nele um olhar de aprovação, mas também de alerta. O que vem agora? Perguntei, sentindo o peso de tudo o que ainda precisava ser consertado. Agora, Clarice, precisamos lidar com o seu pai, ele disse seriamente. Ele está no apartamento em Santos, mas recebi informações de que ele está tentando transferir o que resta dos fundos pessoais dele para uma conta no exterior. Se ele fizer isso, não haverá como salvá-lo da prisão. Você ainda quer tentar protegê-lo ou vamos deixar que o sistema faça o trabalho dele? Pensei no meu pai, no homem que me contava histórias antes de dormir e que agora era apenas um cúmplice covarde. A chuva finalmente começou a cair lá fora, um temporal típico de São Paulo, que lavava as ruas e inundava os viadutos. Eu precisava tomar uma decisão que mudaria o curso da nossa história para sempre. A descida da Serra do Mar pela rodovia dos imigrantes sempre teve um efeito quase hipnótico sobre mim, mas naquele final de tarde, o nevoeiro denso que abraçava as curvas da estrada parecia uma metáfora perfeita para a minha vida. O cheiro de asfalto úmido e a vegetação exuberante da Mata Atlântica passavam como vultos, verdes pela janela do carro, enquanto o motorista de confiança do Dr. Teodoro mantinha um silêncio respeitoso. Eu estava a caminho de Santos, não para um veraneio, mas para dar o último ponto na sutura de uma ferida que meu pai e Valéria haviam aberto no meu peito. O ar-condicionado do carro estava no máximo, mas eu sentia um calor persistente, uma mistura de ansiedade e uma determinação gélida que eu nunca soubera que possuía. Chegamos ao bairro da Aparecida por volta das 18h30. O prédio era um desses edifícios antigos, de fachada descascada pela maresia, que em nada lembrava o luxo de mármore e vidro do nosso casarão em São Paulo. O cheiro de salitre e peixe vinha do canal próximo, misturando-se à umidade pesada que fazia a pele grudar na roupa. Subi o elevador social, que rangia a cada andar, sentindo o estômago dar voltas. Quando a porta se abriu no 9º andar, o corredor estava mal iluminado, exalando um odor de produto de limpeza barato e mofo. Bati à porta do apartamento 92. Demorou alguns minutos até que eu ouvisse o som de correntes sendo destravadas. Arnaldo abriu a porta. Ele estava vestindo uma camisa de linho amassada e manchada de suor, os pés descalços e o rosto ostentando uma barba por fazer que o deixava com um aspecto deplorável. O apartamento estava na penumbra, iluminado,
apenas pelo brilho azulado de um notebook sobre a mesa de jantar de Fórmica. O som das ondas quebrando no quebra-mar, ao longe, era a única trilha sonora daquela decadência. Clarice, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz falha e carregada de um medo que ele tentava disfarçar com irritação. Eu vim ver o fim do seu império de cartas, pai. Respondi, entrando no recinto sem ser convidada. O lugar estava uma bagunça. Caixas de pizza vazias e garrafas de cerveja barata espalhadas pelo chão. O Dr. Teodoro me avisou sobre a sua tentativa de transferência para as Ilhas Cayman. Ele também me disse que você esqueceu um detalhe fundamental. Todas as suas contas pessoais foram bloqueadas judicialmente há exatas 2 horas, como parte da investigação de fraude contra a holding. Ele cambaleou para trás, apoiando-se no encosto de uma cadeira. Seus olhos se arregalaram e ele correu para o notebook, clicando freneticamente no mouse. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som mecânico das teclas sendo golpeadas. Não pode ser. Eu sou o dono. Eu assinei os documentos. Ele gritava, a voz subindo de tom até se tornar um lamento histérico. Aquela mulher, Valéria, me garantiu que o advogado dela tinha blindado tudo. Ela disse que em 1 semana estaríamos em Portugal. Aí, Valéria não está em Portugal, pai. Eu disse, sentindo uma ponta de pena misturada a um desprezo profundo. Ela foi detida no aeroporto de Guarulhos há 40 minutos. Ela estava tentando embarcar com 3 passaportes falsos e uma maleta contendo boa parte das joias de família que ela conseguiu esconder. O advogado dela, na verdade, era um informante do Dr. Teodoro. Ele nunca esteve do lado de vocês. Ele estava apenas coletando as provas necessárias para que a prisão fosse efetuada em flagrante por tentativa de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Arnaldo caiu de joelhos no piso de taco desgastado. Ele começou a soluçar, um som seco e feio que ecoava pelas paredes vazias do apartamento. Ele não chorava pela perda da esposa, nem pela traição da amante, nem pelo afastamento da filha. Ele chorava pelo dinheiro. Ele chorava pela perda do status que ele achava, que o definia. Eu o observei por alguns instantes, lembrando-me de como ele costumava ser o herói da minha infância. Como ele pôde se tornar esse homem tão pequeno e ganancioso? Você destruiu tudo, Clarice. Sua própria família. Ele balbuciou entre os soluços, limpando o nariz na manga da camisa. Não, pai. Eu protegi o que restou da dignidade da mamãe. Você e a Valéria foram os arquitetos da própria ruína. Vocês subestimaram a Helena. Ela sabia que você era fraco, mas ela esperava que o seu amor por mim fosse maior do que a sua cobiça. Infelizmente, ela estava errada sobre isso e deixou o Dr. Teodoro encarregado de garantir que você nunca mais pudesse colocar as mãos em 1 centavo do que ela construiu com tanto suor. Aproximei-me dele e coloquei um envelope sobre a mesa. Era um documento de renúncia total e irrevogável de qualquer cargo na empresa, além de uma confissão detalhada dos desvios. Se você assinar isso agora, o Dr. Teodoro pode negociar para que você responda em liberdade, dada a sua idade e a falta de antecedentes graves anteriores a esse esquema. Você vai perder tudo: a casa, os carros, os investimentos, mas terá sua liberdade. Se não assinar, a polícia estará aqui em 10 minutos para te levar para o mesmo lugar onde a Valéria está agora. Ele olhou para o papel com os olhos nublados. Com as mãos tremendo violentamente, ele pegou uma caneta comum que estava sobre a mesa e assinou o nome dele. Foi a assinatura mais importante e mais patética da carreira dele. Quando terminou, ele deixou a caneta cair no chão e escondeu o rosto nas mãos. Eu peguei o envelope, sentindo um peso enorme sair das minhas costas. Eu vou deixar o motorista levar você até um hotel simples aqui perto. Amanhã, alguém virá recolher as chaves deste apartamento. Ele também será vendido para pagar as multas trabalhistas da holding, eu disse, caminhando em direção à porta. Clarice, por favor, ele chamou, mas eu não parei. Saí do prédio e senti a brisa do mar bater no meu rosto. A chuva tinha parado e o céu de Santos começava a mostrar algumas estrelas entre as nuvens passageiras. Entrei no carro e pedi ao motorista que voltasse para São Paulo. Durante o trajeto, peguei o meu celular e olhei uma foto da minha mãe.
Ela estava sorrindo no jardim da mansão, com o sol batendo em seus cabelos castanhos. Está feito, mamãe, sussurrei. 1 ano depois, a holding têxtil estava operando com lucros recordes. Eu assumi a presidência e mudei o nome da empresa para Fundação Helena Marcondes, focando agora em moda sustentável e no apoio a mulheres empreendedoras. Valéria foi condenada a 8 anos de prisão em regime fechado. Meu pai vive hoje em uma pequena casa de repouso no interior, sustentado por uma pensão mínima que o Dr. Teodoro conseguiu legalizar para que ele não vivesse na indigência. Eu nunca fui visitá-lo. Algumas traições são profundas demais para que o perdão seja algo além de uma palavra vazia. Sentada no escritório que um dia foi dela, observando o movimento incessante da metrópole lá fora, eu percebi que a verdadeira vingança não foi ver meus inimigos caírem. Foi ver a mim mesma florescer sobre os escombros que eles deixaram para trás. O cheiro de café fresco inundava a sala, e eu sabia que, em algum lugar, Helena estava finalmente descansando em paz, sabendo que sua filha não era apenas sua herdeira, mas sua maior vitória. A vida seguiu seu curso, implacável e justa. O legado agora estava em boas mãos, e o futuro, pela primeira vez. Em muito tempo, parecia tão brilhante quanto o sol que finalmente vencia a neblina de São Paulo.